Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? A cara da pessoa, de quem está desde as 9 batendo papo. Já me chamaram de louca e tudo hoje. Tudo bem, né, gente? Eu super gosto. Amanhã é o último dia da maratona de lives do mês de abril. Quem participou, participou. Quem não participou terá uma nova aí oportunidade no final de maio para vir aqui bater papo. Adenilton, querido, um beijo. Vir aqui bater papo, fazer sorteio, interagir, que é sempre uma delícia, né, gente? Vamos combinar, é cansativo, mas é uma delícia. Bom, temos live hoje depois, hein? 10h30 a gente tem live. Tá pensando o quê? Que eu durmo no ponto? Duvido a dó. Se deixar eu vir a madrugada aqui fazendo live com esse povo. Só botar um copinho aqui de cerveja que a gente vai até amanhã de manhã, queridos e queridas. Nossa autora já chegou. Vamos convidá-la. Seja energia, amor. Eita, a câmera tá virada. Eita. Agora sim eu estou te vendo. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito grata, adorando essa programação e o seu movimento, né? A Roberta, gente, ela entra em todas as lives, ela participa, ela brinca, ela comenta, ela tá ali juntinho na maratona desse mês. Que maravilha! Muitíssimo obrigada, tá, querida? Grata eu, assim, esse movimento da escrita, né? Que eu não tinha um contato, assim, direto, né? Com outros escritores, e isso foi muito legal, a gente se encontrar e estar participando dessa maratona também, né? É porque muitos autores vêm para cá, a gente acaba conhecendo, autores que a gente já nem nunca tinha ouvido falar, vem aqui, bate papo, conversa, aí a gente acaba seguindo, é uma delícia. Eu confesso que é cansativo, mas eu adoro, eu vou confessar para você. Agora, você é a tua primeira live hoje? Não, né? Ou é? Não. Eu Você já tenho a terceira live sobre o livro. Então já tá cascuda aí já, gente. Mas dá frio na barriga de todo jeito, que é sempre diferente, né? A motivação também, as pessoas. É verdade. Você é de qual lugar do Brasil? Sou de Recife, Pernambuco. Terra boa. Conhece o Rio de Janeiro? Não conheço. Não. Esse ano vai ter Bienal aqui. Você pretende vir? Não, esse ano não. Não. Vou esperar chegar em Recife. Não tem problema. A gente vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente, com certeza. Afinal, o Brasil é pequeno, entre aspas, né? E esse meio literário é menor ainda. Então, a gente vai se esbarrar em algum momento. Agora, Roberta, você está com o teu livro aí? Tô. Físico, não? Tô. O meu, sim. Esse aqui. Olha Meu aí. filhote. De Corpo e Alma. Uma história na grande dança da vida. Aliás, esse amarelo, né, gente? Amarelo é tudo de bom. Vamos combinar? Que amarelo dá um realce em qualquer coisa. Eu adoro amarelo. É amarelo e verde. Ô, Roberta, como é que surgiu o teu livro de Corpo e Alma? Então, esse livro ele surgiu aos 10 anos de idade. Eu tinha um hábito de escrever e eu tinha uma solidão, era uma criança mais solitária, principalmente internamente, e eu precisava conversar com alguém.
Aí eu ia conversar com meus cadernos, né? Então eu contava as histórias do que eu vivia, do que eu sentia, como eu queria, ou alguém que eu quisesse conversar. E aí, de repente, aquela história já não servia mais, eu comecei a queimar. Então, tudo que eu havia escrito, quando eu fiquei adulta, eu queimei tudo isso, todas essas histórias e tal. E depois eu reescrevi, e aí eu queimei novo, né? Mas eu vou até Recife bater na nossa autora. Mas por que você queimou o que você escreveu? Porque esse livro, ele traz a minha história, né? E no campo mais profundo também, das vivências. E aí aquilo não parecia da forma que era escrita, da forma que eu estava contando, ainda tinha um teor emocional que só servia a mim. Então, uma vez eu até escrevi, já tinha chegado os computadores, né? E aí, porque eu sou da época que não existia computador, né? E aí eu digitei, agora eu vou digitar. Digitei tudo, e aí mandei para algumas pessoas, um grupo e tal. Até que chegou um dia eu disse, olha, deletem tudo que eu mandei para vocês. Eu deletei a história, todo dia de novo. E aí, depois eu comecei a reescrever, né? E trazia sempre as mesmas histórias para ir desenvolvendo. E aí eu encontrei caminhos, né, de autoconhecimento que começaram a me trazer luz para essa escrita. Então, esse livro ele vem se desenvolvendo, ele vem morrendo e renascendo, até que eu encontrei uma pessoa que disse: pare de queimar, pare de deletar, e agora eu vou lhe ajudar. E aí ela organizou, porque eu tenho. Existe uma dificuldade para ler, né, de leitura, de concatenar assim, as ideias, os capítulos e tal. Eu só escrevia. E aí, quando eu vi tudo arrumadinho, né, na ordem correta das coisas, eu disse: agora esse livro serve. Então, já que ele agora serve para o outro, eu vou lançar no mundo, né? Quer dizer, a Roberta, ela se fez e ela assoprou. Daqui a pouco ela fez de novo, foi lá e ela se desfez no sopro. Gente, é muito engraçado isso, né? Você falou, Monique, eu comecei a escrever com 10 anos, porque eu era uma criança solitária, introspectiva e etc. Muita gente não gosta de admitir isso, como você admitiu agora, com tanta sinceridade. Eu, quando era criança, eu era extremamente introspectiva, porque eu sofri muito bullying na minha vida. E a escrita, ela foi literalmente a minha salvadora. Então, é óbvio, eu brincava ali no Play numa sexta, mas eu nunca conseguia desenvolver socialmente o que eu desenvolvia dentro da solidão, dentro da solitude, dentro das palavras. E, cara, é fantástico ouvir uma pessoa e saber que, olha, não estamos sós, passamos por isso, hoje somos mulheres, escritoras e jogamos as nossas histórias no mundo. Que fantástico, gente, que maravilha. Agora, esse de Corpo e Alma é teu único livro publicado? Publicado é. Eu tô já rascunhando um próximo, que entra em outro movimento, mas também nesse teor da realidade, né, de histórias, a partir de histórias reais, né? E também a minha escrita é para trazer a dança, porque o que me move na vida é a dança, né? Eu trabalho com dança, né? Eu trouxe também a dança para um outro olhar, né? Eu criei um método também para dança. E aí eu tenho, por isso que eu abri agora esse Instagram, né? Escrita dançarina, porque a escrita para mim também é uma dança, porque a escrita ela se move. Então o meu livro ele foi muito dançarino, que é o processo da dança, de ser construída, né? Em algum momento cai e aí ela desaparece e aí aparece uma nova dança. É um outro ritmo. Então
foi ganhando vários ritmos até que foi um ritmo mais universal. E aí as pessoas, quando leem, até falam, me deu vontade de dançar, né? E o livro não fala só, não é para ensinar a dançar. Não fica, a dança é isso, a dança é aquilo. Mas a dança é dentro de um processo como vida, né? Como vivência, como experiência, né? Então, esse livro, ele me instigou também a escrever mais, que é para também trazer a dança por meio dessa escrita. Né? Que maravilha! Quer dizer, a nossa autora está em constante movimento, tanto mental quanto físico, dentro aí da dança. A arte, né, gente? A arte é movimento. Agora, eu vou ler aqui a sinopse do teu livro. Você mostra de novo a capa pra gente? E aí, gente, eu vou pedir depois para a nossa autora ler um trechinho. Pode ser qualquer trechinho que você quiser, do início, meio e fim. Você pode separar e ler pra gente, tá? Vou ler aqui para vocês. De Corpo e Alma, uma história na grande dança da vida. Gente, eu não enxergo direito e à noite é pior ainda. Então, se eu gaguejar ou ler errado, perdoe-me. Este livro, em suas narrativas, traduzem a efêmera arte de ser humano. Está recheado de histórias reais que traçam destinos e transformam vidas por meio da dança criativa da vida e dos processos de autoconhecimento. Roberta faz uma jornada de conquistas e superações que facilitam a caminhada de muitas outras pessoas. De Corpo e Alma, nos leva a curas e consciências interiores profundas. Mostra caminhos de solução para sabermos nos relacionar com as dificuldades relacionais cotidianas na vida. Agora, o teu livro, ele é composto por quê, Roberta? São poemas, são contos, você criou um romance, é a história da dança. O que você fez aí? Qual é o que o leitor encontra quando abre o teu livro? Ele encontra uma vida inteira, né? Ele encontra uma jornada de alguém, né? Então, tem um pouco de poesia, né? Tem as narrativas da minha história de vida, só que eu trago dentro do conceito de autoconhecimento, como você pode transformar a sua trajetória de vida em alguma outra coisa. Você pode trazer as suas dores, mesmo as viscerais, né? Aquelas mais dilacerantes, e aí você transforma isso em algo também, em algo precioso, para você continuar o seu caminho, né? E encontrar na estrada, né, a sua própria jornada, né, como você se conectar a si mesmo. Então, encontra esse processo de autoconhecimento por meio da dança, por meio também de algumas terapias. Né? Então, aquilo que eu vivenciei, experimentei, também está dentro do livro. As experiências com as crianças, com as adolescentes, com os adolescentes, com as mulheres, né? Então, todo esse processo de corpo. Então, são vários corpos, né? Então, o corpo infantil, o corpo que vai amadurecendo, o corpo já maduro. E tudo isso dentro do processo das emoções. Como lidar, né? Como se relacionar com as emoções. Só que, no geral, você encontra sobre relacionamentos. Como eu me relaciono comigo, com a família, com os parceiros, as parceiras, como eu me relaciono com os amigos, como eu me relaciono com o trabalho, com as pessoas que eu encontro na vida, né? Então, fala muito dessa trajetória dos relacionamentos, dos encontros, desencontros, e esses renascimentos que a gente experimenta, né? Nossa, que delícia, gente. Agora, ele tem quantas páginas aí no teu livro físico? Ele é curtinho, né? E as pessoas, quando leem, leem em um dia. Tem 173 páginas. Aqui no digital, gente, tem 112 páginas. Muda por causa da diagramação, não é normal. Você pode ler um pouquinho do seu livro pra gente? Sim. Deixa eu pegar aqui.
Quando seu corpo dança, você não pode mais mentir. Tudo se abre. Você é descoberto. Ficamos despidos, mesmo não estando nus. Sendo assim, lembro a todos que dançar não é promover passos corpóreos. Isso ainda é um balanço da mente. É possível executar a dança da personalidade, uma identidade que se apossa do corpo. Uma dança promovida com vaidades, intenções e julgamentos. Ego também dança. Ele se hospeda nas intenções, dependendo destas. Dependendo destas, o ego faz a festa ou relaxa. Dançar é se revelar por inteiro. Hoje não posso mais mentir para mim, nem para ninguém, pois aprendi a dançar. Neste movimento de abertura, não é possível ignorar o que surge diante de mim. Em meus relacionamentos, em todos os relacionamentos com o mundo. Corpo musical é um chamado da alma às partes esquecidas de si mesmas, para que nos tornemos inteiros. É isso. Agora, a gente entra nesse assunto do autoconhecimento, que é um assunto extremamente interessante, porque eu sempre bato na tecla, né, de que a gente precisa estar sempre buscando se autoconhecer. A gente acha que a gente se conhece, e na verdade a gente só sabe quem a gente é quando a gente é testado. Então, você, né, escrevendo um livro com essa dinâmica, com essa temática, até mesmo como forma de conscientização daquele leitor que está entrando nessa atmosfera do teu livro, o que é para você possuir o autoconhecimento? Boa pergunta. Então, esse autoconhecimento, a gente nem consegue possuí-lo. Porque quando eu possuo, eu já estagnei. Então, já fechei alguma porta, né? Então, o conhecer-se, ele é muito aberto. E é isso que traz muito medo também para as pessoas, em geral, é a abertura, porque vai dar onde nisso? Então, quando eu possuo, eu encontrei um lugar confortável. Eu já me conheço o suficiente, né? Só que a gente se conhece na experiência de cada dia. Então, eu posso dizer que durante o meu processo, as raivas, elas se acalmaram em mim. No entanto, eu posso sentir raiva de novo. Isso não quer dizer que essa raiva desapareceu por completo. Porque memórias existem e elas podem ser disparadas em qualquer momento ou relacionamento. O que vai variar nisso é que agora eu sei me relacionar com as próprias emoções, né? E aí eu percebo que eu me conheço um pouco mais, mas aí eu vou mais adiante. Aí eu percebo agora que eu já sou também um pouco mais diferente. Então, o conhecer-se é esse processo de você conquistar, né, a partir da sua coragem, esse espaço de se abrir, de ficar disponível ao inesperado. Porque nada que a gente espera muitas vezes acontece, né? Então, toda vez que a gente fecha em algo, a gente perde a oportunidade de se conhecer. Porque quando eu parei aqui, né, tipo, às vezes a gente faz um doutorado, às vezes a gente faz uma terapia de 10 anos, às vezes a gente faz um curso de xamanismo, o que for, e aí pronto, agora eu já encontrei o meu caminho, já fiz, já vou seguindo. Só que mesmo durante o caminho, a gente ainda se conhece um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Né? Então, o autoconhecimento, ele é uma grande jornada sem fim. Queridos e queridas, a dominação dos sentimentos, o saber dominar os sentimentos, e isso de um modo geral, você saber dominar a sua raiva numa determinada situação, onde você é ofendido, aonde você é agredido, aonde você se encontra num lugar de injustiça, isso tudo te provoca uma reação.
E ao ser provocado dentro dessa reação, você precisa ter o domínio das suas emoções. Isso também é uma forma de você se conhecer, na minha concepção, tá, gente? Na minha. Agora, ô Roberta, me diz uma coisa. Esse autoconhecimento que você traz tanto no teu livro, em questão de relações e tal, quais são esses benefícios na sua concepção de se autoconhecer, principalmente quando você está dentro de uma relação? A maior delas é você saber, você ter uma autogovernança, né? Você governa o seu próprio mundo, né? Junto com o outro, né? Você tem o seu lado de posicionamento, né? Você sabe também se colocar os limites dentro da relação, os limites de si mesma, também de si mesmo, que é quando a gente percebe que a gente também está ultrapassando a barreira e a fronteira do espaço dos outros, né, das outras pessoas. Então, a gente saber se relacionar com esses limites, né? E a autonomia emocional, que é justamente esse processo, quando você fala de domínio emocional, essa autonomia é eu saber transitar, né? Então, mesmo que eu tenha algo, sei lá, uma briga, uma discussão, eu tenha me ofendido de alguma forma, eu já ajo de uma forma diferente, que eu não vá me derrubar, né, naquele momento e vai ficar à mercê daquele movimento, entende? Eu posso transpassar aquele movimento. E aí eu tenho um poder pessoal. E aí eu continuo crescendo. Eu não paro, eu não estagno naquela imagem, naquela dor. Então, essas dores não têm mais poder sobre mim. Então, esse é o processo do autoconhecimento. É um grande benefício. É eu transpassar os momentos, as experiências e não ficar travada naquele momento, fechada, onde tudo, de repente, fecha para você. Não consegue mais trabalhar, né? Não consegue mais desenvolver-se, crescer, não acredita mais, sei lá, não acredito no amor, eu não acredito mais nisso. Eu sou impotente, eu sou incompetente, porque eu não consegui, né? Então, esse é um processo que deixa a gente ainda muito nas feridas. No autoconhecimento, eu saio dessas feridas já. Eu as compreendo, eu as acolho, não excluo porque elas existiram, mas eu continuo avançando, sabe? E sem também estar carregando muitas pedras, porque a gente tem uma tendência a ficar carregando as pedras antigas, né? Aí vai arrumando um barranco, faz uma montanha atrás, a montanha está na frente. Que é para a gente ir seguindo e subir para o alto da montanha, né? E não carregar as montanhas nas costas, né? Olha, você tocou num ponto excelente aí. E isso provocou dentro de mim uma outra questão que é muito boa. A gente conhece, geralmente quando a gente não conhece, porque nós somos, né? Mas eu conheço, eu não levo as paredes, os blocos de concreto nas costas por ninguém. Eu acho que os problemas dos outros é problema dos outros. Eu não me consumo com o seu problema. Eu não me meto no seu problema, logo, eu não carrego o seu bloco de concreto nas minhas costas. No entanto, eu conheço pessoas que se consomem absurdamente pelo problema do outro. E isso há uma confusão de ser solícito, amigo e prestativo e, do outro lado, se consumir por algo que não te pertence. E aí entra o autoconhecimento. Será que se você se autoconhece, se você tem a consciência do seu autoconhecimento, do que você pode e não pode, você literalmente fala, olha, essa pedra de concreto aqui, isso aqui não é meu, não. Eu estou do seu lado, mas eu não vou carregar isso comigo, não, porque não é meu, não me pertence. Mas isso não me faz a sua inimiga, isso não me faz
o fato de não gostar de você. Eu amo você, eu só não quero a sua pedra de concreto nas minhas costas. Isso também não está ligado a um autoconhecimento que a pessoa precisa praticar constantemente? Sim, tem Bert Helling, ele é o criador das constelações familiares, e ele traz algo sobre isso, que é chamado as ordens da ajuda. Então, a gente precisa entender que ajudar o outro não é carregar o outro, que é esse processo. Então, assim, ancestralmente a gente carrega coisas a partir de crenças, que crenças antigas dos nossos avós, bisavós, tataravós, eu trago um pouquinho disso no livro, né? E aí, inconscientemente, no campo da inconsciência, né, a gente vai carregando essas dores, emoções e tal. O processo do autoconhecimento vai liberando a gente disso. A gente vai percebendo, poxa, então eu não preciso carregar mais isso? Então eu vou devolver, né? Vou devolver com muito amor, né? E também sem arrogância. Então, assim, carregar o outro é também dizer para o outro que ele é fraco, que ele não pode sair dali, entendeu? E quando eu estou ao lado e não carregando, eu também posso mostrar que ele pode crescer de alguma forma, que ele tem saídas. E aí cabe ao outro buscar também as suas forças, né? As suas energias, o seu movimento. Então, a dança, por exemplo, né, que é por onde eu caminho, a dança, ela traz a gente para o corpo. E aí o corpo, ele se desconectado da mente, a gente, essas crenças, essas emoções, elas vão se diluindo silenciosamente. Aí é onde a gente ganha esse processo de autoconhecer-se. E de perceber que, tipo, ajudar o outro não é carregá-lo. É entrar na compaixão. Então, assim, existe a empatia, que a empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas a gente entende isso, que se colocar no lugar do outro é sofrer pelo outro, ou as coisas do outro. A gente precisa ter mais compaixão, que a compaixão faz com que a gente veja e diga, eita, ó, talvez tenha uma solução aqui, né? E aí você traz, o outro pega, se ele tiver condições de pegar. Se ele não tem, você apenas acolhe e realmente fica ao lado. Você entra no movimento do amor, na vibração do amor, vai torcendo, vai confiando, vai querendo. Quando tá lá, perto, precisar, a gente vai, mas realmente carregá-lo é uma interferência no destino do outro, aí você traz para si, e aí você também afunda no mesmo barco. É o que a gente faz com família, né? Família, não, porque é família, mãe, pai, toda. E aí você sai do lugar, que é uma outra desordem. Você deixa de ser filha para ser mãe dos pais, por exemplo. E aí você perde toda a sua vida, né, de construir o seu processo. Tá? Então, isso é uma coisa comum que a gente vê. Né? Eu trabalhei com ONGs, eu trabalhei com crianças de vivência de rua, né? Os processos quando são mais densos. As mulheres vítimas de violência doméstica, como isso pesa na vida delas e para elas se reerguerem, acreditarem em si, né? Então, a força do autoconhecimento é esse benefício, é eu não deixar, não me permitir mais ser violentada, é eu não carregar mais o outro, é eu perceber as dinâmicas de limites, é eu entender que quando eu estou discutindo com o meu parceiro, quem é que está ali? Porque realmente a gente está discutindo. Será que é esse pontinho que foi trazido ou algo que está por trás disso, sabe? Então, o autoconhecimento faz a gente se perceber. Agora, não transforma a gente em iluminado. Ele transforma a gente em perceptor. Um grande perceptor, um grande observador, né? A gente fica mais observadora, mais sensível, mais intuitiva. Cada um também do seu lado. Eu fico mais feminina, o outro no seu lado masculino, e a gente vai se alinhando nas suas energias, né? Então, para caminhar junto. Sempre para caminhar junto, né? Você tocou aí no ponto que eu já ia te perguntar. Você acha que o autoconhecimento está ligado diretamente com uma evolução
espiritual? Você acha que tem uma ligação de uma pessoa estar em constante evolução? Porque evoluir é prática. Na minha concepção, o progresso da evolução acontece diariamente, quando eu lido com os pequenos desafios do dia a dia e preciso arrumar ali uma determinada solução e mantendo a minha mente sã para os problemas e evoluindo de passinho para passinho. Você acha que esse autoconhecimento está ligado à evolução espiritual? Sim, se você tem uma percepção melhor de si, você encontra um processo de evolução espiritual. Você não encontra a iluminação nesse mundo, como que ele é, né? Como a gente vive na polaridade, a gente vai ter que aprender que essa é a grande chave de quem tem um autoconhecimento, de quem evolui espiritualmente. É aprender a se relacionar com as polaridades, com as diferenças, com o caos. Entrar no caos e não se deixar derrubar por eles ou dominar por esse caos. É conseguir passar pela tempestade, sabe? Então, essa é a grande passagem da consciência, por exemplo. Que autoconhecimento é autoapreciação, é tomar consciência de si. E consciência do outro, consciência do entorno, né? É o que chama de despertar. Então, despertar é para a gente perceber as questões do mundo mesmo. Né? Como é que o mundo está andando? Como eu posso andar dentro desse mundo, dentro dessas relações, né? E ser menos danoso para mim e para o outro, para eu também não ser danosa para o outro, né? Às vezes a gente é um próprio drenador de energia do outro, mas aí quando a gente percebe, eita, poxa, eu tô drenando essa energia agora, aí eu já vou virando o jogo, aí a gente já vai se movimentando, né? Eu saio da vitimização, eu entro no empoderamento. Então, o processo de evolução espiritual também passa por aí. Não é a iluminação ou só ficar dentro dos próprios templos internos. É aproveitar esses templos internos e os segmentos que cada um tem nesse caminho e tomar consciência do mundo, né? Para poder seguir adiante dentro dele. Para que um dia a gente, cada um no seu caminho, encontre um apaziguamento, né? Um apaziguamento interno. Então, quanto mais seres apaziguados, mais a gente vai encontrar leveza. Leveza, sabe? Agora, o que atrasa uma pessoa a desenvolver o seu autoconhecimento? É quando ela, acredito eu, quando fica muito mergulhada nas próprias dores, nas próprias emoções, nas próprias vivências, fica autocentrada. É como se só ela vivesse aquilo. Mas, tipo, o que eu vivi, se você ler o livro todo, você viveu de uma forma diferente. E aí a sua amiga também viveu aquilo, e a outra, e a outra. Então, todos nós vivemos os sofrimentos, e às vezes ele é o mesmo sofrimento, né? Então, tem uma parte que eu trago no livro que o grande luto da humanidade é a separação. Quando a gente nasce, a gente já é separado de quê? Do confortinho, da proteção, dessa bolha que a gente estava lá, desse campo divinal, né? Dessa mãe. E aí a gente começa a se separar em algum momento de si. Quando o ego chega, ele começa a separar a gente de si mesma, da própria alma. Separação do corpo, quando eu me desajusto e eu abandono o meu corpo, abandono os meus sonhos, eu começo a ir me separando. O autoconhecimento vai juntando a gente todo dia de novo, as nossas camadas primordiais, aí a gente vai se encontrar. Por isso que diz, o processo de se encontrar, né? Então, quando eu me encontro, mas as pessoas que se atrasam nesse processo, é um nível de consciência que ela não alcança. Ela fica achando que é aquela dor, e ela tem que se livrar daquela dor, e a gente não se livra de nada, a gente precisa se reconciliar internamente com tudo, né? Isso. Porque tudo existiu e não vai se apagar assim. Tanto que
quando a gente escreve, do escritor, por exemplo, a escrita para mim funcionou assim. Tava lá, quando eu escrevia, soltei fica no todo mundo. silencioso, isso aí. Enquanto você não usa a arte como forma terapêutica para lidar com seus demônios, o barulho é ensurdecedor. Você não dorme, você está estressada, você não entende por que você está com aquele caos na cabeça. Porque você vem acumulando tanta coisa, tanto sentimento. Às vezes você ainda está vivendo no passado e não consegue sair de lá e não tem essa consciência. E aí você vai acumulando. Chega uma hora, amiga, que você vai explodir se você não conseguir achar um mecanismo para lidar com os seus bichos, com os seus monstros. A gente, né, você dança, escreve, eu escrevo, e é batata. A gente está cheio de escritor na live aí, eles sabem disso. Quando escreve, tudo silencia, tudo fica mais leve, para que outros bichos voltem a atacar, porque a gente não vai, a gente é uma presa. A gente é uma presa constante de diversos ataques. Por isso, o equilíbrio emocional, o autoconhecimento, a prática de algum tipo de fé, seja o kardecismo, seja a Igreja Católica, seja o que vocês quiserem, mas é um conjunto de coisas que a gente tem que ter na nossa vida para nos equilibrar. Ponto. Porque não dá para viver com os demônios a vida toda. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Ou vocês escrevam, ou vocês dancem, ou vocês pintem, arrumem qualquer coisa para fazer. Mas não enlouqueçam. Pelo amor de Deus. E essa é uma prática que, assim, a gente pode trazer outras pessoas para perto disso, né? Quando alguém percebe, a partir das nossas histórias, do nosso crescimento, elas também buscam também caminhos parecidos, né? Que vão levar a isso. Tem até uma dica para os escritores que bloqueiam a escrita, né? Eu vi que você perguntou a alguns, você passou por um bloqueio, né? Vá dançar. Eu tenho certeza que depois de uma grande dança corporal, né? Tá o corpo, que é a história do corpo como caminho, né? E aí a mente, ela... eu vou descansar aqui, né? Quando a gente tá dançando aqui, eu digo, pega a mente, coloca no bolso e traga o seu corpo para dança. Aí as emoções, elas vêm, e aí a gente percebe. Então, quando eu trabalho, é fundamental trabalhar as emoções, o nível emocional, o nível de crença, né? Não se estabelecer numa crença, e crença no sentido do todo. Não uma crença religiosa, uma crença espiritual, mas a crença emocional, a crença social, a crença cultural, uma crença política, tudo. Tudo que é crença, se você estagna a sua crença, porque você pode transformar a crença, ou modificar a crença, substituir por outras crenças. E aí você vai se soltando, sabe? Vai se libertando. Então, você não faz aquele processo, como eu falei no início, você não fecha. Então, assim, você nem se possui, você se deixa ao inesperado, porque a vida ela é maior. A gente não consegue fechar a vida para se resolver e pronto, tá tudo certo agora, né? Amanhã a gente acorda, faz todo um processo até de meditação, visualização, vibração, mas acontece algo fora da caixinha, né? Então não adianta, a partir da espiritualidade, criar uma caixa para a espiritualidade, criar uma caixa para a escrita, criar uma caixa para a dança, uma caixa para a cultura, que muitas caixas são criadas e a gente fica dentro das caixinhas, né? Então, as caixinhas limitam. Bota o pé para fora da caixa que aí a coisa acontece. Só que aí a gente precisa ter coragem de pagar a conta, né? Então, esse é o processo que o livro também traz. A disponibilidade de pagar a conta, de seguir o seu caminho, o fluxo que você escolhe seguir. Ai, ai, que delícia, né, gente? A gente pode ficar aqui até amanhã batendo papo. Eu quero bater papo até 5 horas da manhã. Deixa eu pegar um vinho aqui pra gente ficar até amanhã. Tá bom. Agora, Roberta,
Quem quiser comprar o teu livro, quem quiser ler o teu e-book, aonde ele está à venda, aonde ele está disponível, como é que as pessoas conseguem, de corpo e alma, uma história na grande dança da vida? Então, foi uma produção bem independente também, esse livro, né? Eu não tenho uma editora distribuidora, então é por demanda. Então, quem quiser, é o livro físico, né? Vai ter que entrar em contato com a editora Livro Rápido, que aí eles enviam direto para onde você mora, né? Compra pelos correios, pela internet. E o e-book está na Amazon, está no Kindle também, que libera para ler gratuitamente. Ou então, quem não tem o Kindle, né? Compra, né? Ele digital, né? Compra o e-book mesmo. Muito bem. Qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir, te conhecer, trocar uma ideia, falar sobre o livro? Tenho dois Instagrams, tá? O que eu utilizo mais é o Roberta Espírito Santo Underline, que é o meu perfil profissional, eu coloco tudo lá, dança, escrita. E tem um só que eu dediquei agora para o livro, para divulgar o livro, né? Para ele ir crescendo um pouco mais, que agora eu não posso mais queimar, né? Que já está no mundo, né? E muita gente já leu, já comprou. Exatamente. Não E pode. aí Roberta, escrita dançarina. Eu acho que é esse, o segundo, né? Eu vou marcar a autora aqui na live, tá? Quem não pegou aí, eu vou marcar ela aqui na live para vocês poderem acompanhar o trabalho dela. Agora, a gente vai fazer sorteio de e-book? Sim. Ou não? Sim. Vamos! Muito bem. Está aberto o sorteio do e-book da nossa autora. Vocês vão printar aqui a live e mandar lá no Instagram dela. Não é no meu, é no dela. Você consegue escrever aí nos comentários, Roberta, o seu Instagram? Consigo. Deixa eu ver cá. Espero que nada Ela vai seja escrever aí. Printa aqui a live e manda no direct da nossa autora. E aí, a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um e-book da nossa queridíssima Roberta, do Espírito Santo. Lembrando que a live pode ser assistida no Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Deixa eu ver. Está terminando já. O nome é bem grande, né? Ou tem alguém falando aqui, Beta, você é pura expressão corporal. Ah, que maravilha. Ó, gente, Roberta Espírito Santo, underline. Muito bem. Roberta, querida, quero te agradecer por várias coisas, pelo bate-papo, pela paciência, por você me dar a oportunidade de divulgar o seu livro, de lê-lo, de estar aqui com você. O meu podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Espero que seja em breve. Eu só te desejo sucesso e te agradeço. Nossa, também agradeço essa oportunidade dessa divulgação, né? Um livro, ele acaba sendo um filho, porque é uma criação, é uma gestação profunda, né? E assim como os filhos que nascem, crescem e vão para o mundo, esse é o processo. Então, é sempre uma alegria, né, estar participando dessa programação e agradecer a sua disponibilidade também por essa criação, né? De divulgar os autores, principalmente a gente que tem essa criação independente, né? Que a gente vai no passo a passo, vai devagarinho, vai crescendo, vai se juntando, né? E aí eu fico muito grata também pela oportunidade também de falar, de trazer essa escrita dançarina, né? Essa fala, esse movimento dançarino. Sensacional. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live ainda. A gente ainda vai bater papo hoje com o autor.
E amanhã é o último dia da maratona. 9 horas estarei tomando café da manhã com outro autor. É assim, gente. A gente não para. Roberta, um beijo, amor. Grata, Obrigada. grata a todos também participando da live. Beijão.